18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito boa noite para você sintonizado aqui com a gente em 100,7. Seguindo a programação da Mix, agora com o programa 18 horas. Comigo, Karime Leão e Kennethson Paz. Boa noite, Kennethson. Olá, muito boa noite, Karime. Muito boa noite a todos que acompanham aqui o nosso programa 18 horas. Já está começando e pra gente interagir um pouco mais, galera, manda aquele WhatsApp pra gente, manda uma mensagem, um vídeo, uma foto, mostra como é que tá o trânsito nessa volta pra casa para o nosso número 994887592. Vale também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pela live do YouTube. Manda a sua mensagem de texto. E hoje, Kennethson, temos também mimos presentes para os nossos ouvintes. Seguinte, as 3 primeiras pessoas que pararem agora aqui na porta da Rádio Mix leva 2 pares, ou melhor, 1 par de convite cada pessoa, tá? Para o filme Sobrevivente. Você é nosso convidado para o filme Sobrevivente. Vamos lá. As 3 primeiras pessoas que pararem agora aqui na Rua Fortaleza 585 no Adrianópolis leva cada uma 1 par de ingressos para o cinema para assistir ao filme Sobrevivente. Mas tem um detalhe, né? Exatamente, Karime Leão. Para quem quer participar dessa promoção é muito fácil, gente. Só vir até aqui a Rádio Mix e conseguir pegar o seu ingresso. E um detalhe especial, você tem que estar seguindo a gente, né? No arroba 18 horas news e também arroba Mix Manaus, Rádio Mix Manaus. Então não perde essa promoção. Essa promoção não, esse mimo, né, Karime? Esse mimo que também vai deixar todo mundo feliz com certeza. Já prepara a pipoca, galera. 18 horas. Vamos saber como é que está a volta para casa com André Meirelles, agora em Manaus, 6 horas e 4 minutos. André, boa noite. Muito boa noite para você, Karime, Kennethson, aos ouvintes ligado aqui na 100.7. Olha, temos a situação do trânsito pela Avenida Djalma Batista, nesse sentido volta para casa, sentido centro-bairro. Muitos veículos na via e acaba tornando o trânsito lento pelo local. Essa cena se repete também na Avenida Constantino Neri, também nessa volta para casa, onde desde ali das proximidades da FAMetro em diante, o trânsito está carregado, lento, e assim segue também na Avenida Brasil. Desde o comecinho da Avenida Brasil, em toda a extensão, até chegar nas proximidades da Prefeitura de Manaus, o trânsito está pesado, carregado, muitos veículos na via e, claro, esses pontos que a gente está falando nesse momento não são causados por nenhum tipo de acidente, não tem acidente registrado. É o horário de pico, são muitos veículos na via nessa segunda-feira também, início de mês aí, né? Muitas pessoas também se deslocando agora para casa, nesse sentido centro-bairro, e é claro que a gente vai continuar acompanhando a movimentação do trânsito pela capital amazonense. Daqui a pouco a gente traz mais informações. Volto com vocês. Obrigada, André Meirelles. 18 horas. E vamos aos destaques de hoje. Bebê morre no hospital do governo do Amazonas e mãe denuncia negligência. Pesquisa revela que o único cenário em que o governador Wilson Lima aparece na liderança é no índice de rejeição. E na mesma pesquisa, mais de 82% não lembram de nenhum nome de deputado espontaneamente. O Conselho Nacional de Trânsito aprovou hoje a resolução que acaba com essa exigência da autoescola para tirar a carteira nacional de habilitação. 18 horas. Esses e outros assuntos, os destaques do dia a partir de agora, para você que sintoniza 100,7 no programa 18 horas de hoje, segunda-feira, dia 1º de dezembro de 2025. Você está ouvindo 18 horas. O que aconteceu na saúde do estado do Amazonas, gente? A gente só tem denunciado negligência e o pior, mortes. Nos últimos dias é inaceitável e revoltante. Mostra mais uma vez o profundo abandono da gestão Wilson Lima com a saúde pública do estado do Amazonas. Gente, agora uma bebê de 2 meses deu entrada no pronto-socorro da criança na zona oeste de Manaus com um quadro simples de vômito, um sintoma que poderia e deveria ser tratado com atendimento rápido, uma rapidez e profissionais presentes. Mas o que era para ser um atendimento rotineiro terminou numa tragédia. A criança morreu, não conseguiu sobreviver por completa falta de atendimento. Infelizmente, né, Karime, isso dá até uma dor no coração. A gente que é pai e mãe, a gente imagina a situação de chegar lá para receber um atendimento e sair com o filho, infelizmente, num caixão. É um negócio inacreditável, Karime. Segundo a mãe dessa bebê, no hospital da criança da Zona Oeste, só havia uma técnica de enfermagem e por mais que ela pedisse socorro, olha só a cena, gente.
Por mais que ela pedisse socorro, nem as enfermeiras, nem a médica responsável não apareceram. Imagina, a mulher ela teve que fazer um show, teve que fazer um escândalo lá, mas ainda assim ela foi ignorada. A família disse que precisou gritar, fazer diversos escândalos por lá para poder conseguir chamar alguém, tentar salvar a vida da bebê. Os avós foram muito enfáticos ao dizer, Karime, que os profissionais, eles mataram essa menina, mataram a neta deles. Foi uma negligência e foi uma omissão de socorro, palavra dos avós dessa pequena bebê. Não é a primeira vez que a gente denuncia e fala a respeito dessa falta de obrigação de responsabilidade. Nós já trouxemos 2 casos antes, né, Kenneth, o que você disse, que as pessoas do hospital chegaram para os pacientes, para essa mãe, para uma mãe ou para uma avó que está pedindo um atendimento de urgência e a pessoa fala, você não é a única, você não tem atendimento especial aqui não, lembra? Você acredita que você é preferência aqui? Isso, palavras que a gente tem ouvido com muita frequência do Instituto Dona Lindu. Pronto. Então a gente percebe que isso não é algo que está acontecendo de forma esporádica. É algo que todo tempo está acontecendo. Então, de fato, chama muita atenção, Karime. Não é uma falha pontual de forma alguma, é o resultado de um sistema que vem sendo sucateado, fragilizado e ignorado. É o reflexo da completa falta de compromisso do governo Wilson Lima com a vida das pessoas. Isso é ponto, é fato. Uma gestão, gente, que acabou com o sistema de saúde do estado. O governo Wilson Lima soma hoje uma lista de denúncias, mortes evitáveis e famílias destroçadas. Karime, quando a gente está falando de uma criança que entra no hospital com crises de vômito e morre por falta de atendimento, a gente com certeza não está falando de um acidente, de algo eventual. O que a gente está falando mesmo é de falha do estado do Amazonas, Karime, com as nossas crianças do nosso estado. E essa é mais uma marca da desorganização, Karime, da falta de profissionais, da ausência de controle e da total falta de prioridade dada à vida das pessoas. É um retrato cruel e muito doloroso do colapso da rede pública de saúde. São famílias enlutadas, não é, Kenneth? Vai aqui, é claro, a nossa solidariedade, toda a nossa solidariedade, principalmente agora, ao caso dessa bebê que chegou com um quadro simples de vômito e diarreia e não conseguiu ser atendida mesmo com as súplicas dos avós, dos pais. A repórter Nathalie Moraes traz pra gente agora os detalhes desse absurdo. Nathalie, então, você está acompanhando o desabafo dessa família. O que eles falaram sobre os últimos minutos desse bebê, dessa criança dentro do hospital? O que diz a Secretaria de Saúde do Estado diante de mais uma morte que a gente sabe que poderia ter sido evitado? E, de novo, a gente presta aqui a nossa solidariedade a mais uma família enlutada. Com certeza, né, Karime? Muito boa noite para você, boa noite, Kenneth Paz, boa noite aos ouvintes que nos acompanham na noite dessa segunda-feira. A situação é profundamente triste e revoltante. A gente está falando hoje aqui no programa, Karime, do caso da pequena Alice Vitória, uma bebê de apenas 2 meses e 2 dias que morreu por falta de atendimento médico. Por que por falta de atendimento? Você não disse que ela foi levada ao pronto-socorro? Ela foi levada ao pronto-socorro da Zona Oeste, mais precisamente ali na Avenida Brasil, na Compensa, na Zona Oeste de Manaus, no último dia 29 de novembro, Karime, né? Foi há poucos dias que tudo isso aconteceu. A gente está falando de uma bebê muito pequena, né? Uma bebê de 2 meses que estava ali, né? Entrou em um quadro de vômito muito constante, de diarreia, e como ela acabou de deixar de ser uma recém-nascida, a gente pode dizer assim, evolui para um quadro de desidratação muito rápido, sim. Né? E aí a mãe viu que a bebê estava evoluindo cada vez mais, aumentando aquela situação de vômito, falou, não dá mais para eu tratar em casa. E a gente se desespera, né? Como pais, a gente fica desesperado, porque não sabe o que fazer naquele momento. E não recebe o atendimento, ninguém chega para você, as pessoas não te atendem, você não sabe o que está acontecendo, e só vendo o quadro da sua criança piorar, é claro que desespera. E aí, Karime, foi quando a Lisandra Santos, que é a mãe da pequena Alice Vitória, resolveu levar ela até o pronto-socorro da Zona Oeste. Como eu disse anteriormente, a bebê já chegou lá com sinais claros de desidratação, mas mesmo assim, depois dela ter passado ali pela triagem, né, uma técnica de enfermagem que inclusive seria a única técnica
técnica que estaria ali naquele posto atendendo. A mulher se dividia entre a triagem e a enfermaria para fazer todo o trabalho ali dentro da unidade. Disse que a criança estava bem, que não era muito grave, que ela podia aguardar. E aí, Karime, Kennedson, como o Kennedson já adiantou, ela precisou se alterar, né? Depois que ela fez uma movimentação ali dentro do pronto-socorro, ela realmente fez um escândalo, viu? Que a bebê não estava recebendo atendimento e a bebê estava com o quadro agravando cada vez mais. A bebê não era atendida e aí foi quando ela precisou, então, fazer o acesso venoso. Mas ainda depois dela ter feito aí esse acesso venoso, para explicar melhor para os nossos ouvintes, é aquele acesso ali na veia, a criança não recebeu o atendimento adequado. Inclusive, a mãe, a Lisandra Santos, chegou a falar ali, né, que por muitas vezes essa única técnica de enfermagem chamava a médica plantonista, que estava no conforto, né? Os médicos têm ali, ela tem um local ali para descanso, e a médica se negava a sair ali daquele ambiente porque ela dizia que ela estava muito exausta dos atendimentos que já tinha feito naquela unidade. Ou seja, falta profissional, é urgente, é clara essa história. Exato, esse é um Karime. retrato, né, da omissão do próprio Estado, Karime, com o atendimento público, que é um atendimento básico, um atendimento emergencial. Exato. É uma central de urgência e emergência, local onde deveria haver profissionais suficientes para atender a demanda do local. Porque se não tem profissionais para atender a demanda, tem que aumentar o número de profissionais. Exato, Kennedson. E essa vale a gente reforçar que na última semana a gente já trouxe denúncias envolvendo aí o pronto-socorro lá da Zona Oeste, o pronto-socorro infantil ali da Compensa. E aí, depois de toda essa situação, a pequena Alice agravou ainda mais. E quando a médica apareceu, Karime, essa criança já estava tendo uma parada cardiorrespiratória. A gente vai ouvir agora um trecho aí da fala da mãe da pequena Alice Vitória. Eu tô falando da Lisandra Santos. Ela conversou com o portal CM7 e a gente vai ouvir aí um trechinho da fala da Lisandra. Por favor. Eu quero justiça pela minha filha, porque a dor que me causaram é irreparável. Mas o que a minha filha sofreu aqui dentro é horrível. E a minha filha, agora ela morreu. Mas nesse momento tem outras crianças sofrendo aqui. A minha luta é por justiça pela minha filha, mas para que nenhuma outra criança passe pelo que ela passou aqui dentro. Porque a minha filha morreu, mas antes dela morrer, ela sofreu muito. Mataram a minha filha aqui dentro. Ela só conseguiu ir pro Joãozinho porque reanimaram, mas ela morreu aqui e depois morreu lá no Joãozinho de novo. 18 horas. Karime, ouvintes, Karime, Kennedson e ouvintes, a gente ouviu aí a fala da Lisandra Santos, ela que conversou com o portal CM7, né, trazendo aí relatos dessa denúncia. E aí, Karime, segundo a mãe da criança, segundo a Lisandra, depois que a criança apresentou esse quadro aí de parada cardiorrespiratória, a médica apareceu e a unidade, o pronto-socorro infantil da Zona Oeste, não teria estrutura adequada. Ela foi levada, então, para a sala vermelha, para reanimação. Conseguiram reanimar essa criança e solicitaram a transferência da pequena Alice, de 2 meses, para o Hospital e Pronto-Socorro Joãozinho, na Zona Leste da nossa capital. Só que, infelizmente, quando essa criança foi transferida, já era tarde demais, Karime. A gente realmente se solidariza aí com essa família. É uma história realmente que poderia ter sido uma morte que poderia ter sido evitada, né? A gente está falando de uma criança de apenas 2 meses que chegou na unidade com um quadro de desidratação intensa. A criança estava com vômito, com diarreia, um bebê de 2 meses. Gente, é inacreditável estar falando de um caso desse, de uma omissão desse nível. É criminoso. Vocês escutaram essa mãe? Mataram a minha filha 2 vezes. A negligência, a incompetência chega nesse nível. É uma gestão que não tem o menor compromisso com a vida das pessoas. Essa mãe, enlutada, falou: mataram a minha filha 2 vezes. Isso dentro das unidades de responsabilidade do governo do estado do Amazonas. O caso que essa mãe trouxe pra gente, a denúncia que ela relatou, de acordo com o que ela disse, é claro,
Não existem profissionais trabalhando nesses hospitais. Hospital de emergência, gente, que deveria ter, sim, como o Kennedson falou, pessoas ali, um número de pessoas suficiente para atender o quê? Emergência. A emergência não acontece uma única pessoa, não. Como que um hospital de emergência não tem profissionais? Só tem uma técnica de enfermagem e uma médica para atender a toda a zona oeste de emergência. O que é isso? Daí, essa gestão tem a cara de pau de chegar numa publicidade, numa propaganda e dizer que investiu, que temos aí um nível de hospital sírio-libanês na saúde pública, um padrão sírio-libanês na saúde pública do estado do Amazonas. A pergunta que eu deixo aqui, continuamos fazendo aqui no 18 horas, cadê os 30 bilhões de reais que essa gestão investiu, destinou para a saúde pública do estado do Amazonas? Como que investindo ou destinando 30 bilhões de reais, a gente tem hoje, dia 1º de dezembro de 2025, o relato dessa mãe. Mataram a minha filha 2 vezes. A menina, essa criança foi morta 2 vezes dentro de um hospital de responsabilidade do governo Wilson Lima. O que mais é preciso acontecer para que haja uma intervenção séria, federal, pelo menos na saúde do estado do Amazonas? Nathalie, conta mais. Eu sei que você conversou mais e apurou mais esse assunto. Então, Karime, né, realmente eu queria colocar aqui para os nossos ouvintes agora o que essa mãe está pedindo, né? Ela pede por justiça, não só pela filha dela, como ela já disse anteriormente, né? Lá dentro daquela unidade existem outras crianças que podem estar passando por essa mesma situação. A gente realmente precisa cobrar aqui dos órgãos de controle que estejam, né? A gente cobra aqui também dos parlamentares, a Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Amazonas, que possa ir até a unidade, né? Para que possa ir até o pronto-socorro da Zona Oeste. Essa não é a primeira denúncia. Né, essa não é a primeira denúncia que a gente traz em menos de 7 dias lá na unidade. Só que na última vez a gente estava falando, né, de falta de atendimento e hoje a gente está trazendo a morte de um bebê de 2 meses. Então vamos ouvir aí o que disse a Lisandra Santos, a mãe dessa pequena criança de 2 meses que acabou morrendo. Eu quero justiça por ela. E eu quero que as pessoas, os responsáveis, sejam responsabilizados. Que a médica seja responsabilizada, que a enfermeira seja responsabilizada, que o Estado seja responsabilizado pelo estado deplorável que está esse hospital. E para que as pessoas que eles coloquem aqui dentro saibam trabalhar, sejam humanos, porque estão trabalhando com vidas, com crianças. É isso que eu quero, justiça pela minha filha e justiça pelas outras crianças. 18 horas. Karime, Kennedson, né? A gente ouviu aí mais uma vez um trechinho da fala da Lisandra Santos. Mais uma vez a gente se solidariza aí com a família, né, Karime? E assim, infelizmente, ela não foi a única, né? Várias pessoas apareceram ali durante essa live, disseram que a situação lá realmente é bastante complicada. Existe uma situação de omissão, falta de banheiros, falta de leitos, falta de profissionais. Eu já tive uma experiência lá, Nathalie, justamente acompanhando uma familiar de uma paciente, de uma criança que estava internada lá. E, gente, na época que nós fomos lá visitar, nós tivemos que levar os materiais básicos, como papel higiênico, um sabonete, um sabão para as pessoas até lavarem a mão no banheiro. Para vocês terem uma ideia, não tem papel higiênico. A gente está falando da situação, Karime e Nathalie, dessa mãe que infelizmente perdeu essa bebê. Lógico, a gente entende essa dor muito grande. No entanto, muitas vezes, isso é um fato, os profissionais da saúde estão há meses sem receber. Eles não têm condições de sobreviver, eles fazem cotinha para tentarem se ajudar. Às vezes isso acontece aqui na nossa cidade. Eu tenho amigos médicos que estão há 5 meses sem receber. E como essa pessoa sobrevive, meu Deus? E outra, a denúncia que essa mãe trouxe pra gente foi clara, Kennedson. Tinha uma técnica e uma médica. Como é que é possível atender a um hospital, uma emergência com um técnico de enfermagem? Aí você imagina e uma a falta de estrutura também, nenhuma, aí não tem papel higiênico, como você falou, não tem o básico para atender essa criança. Imagina o desespero. Gente, a gente está em guerra por acaso e ninguém avisou. O que é isso? Como é que pode? Cadê? 30 bilhões de reais e é essa situação, é essa emergência que o governo do Amazonas, que o governo Wilson Lima oferece para a população? Como é que pode? Daí, é claro, e outra, médicos há 5 meses sem receber.
Meu senhor, deixa de calote. 30 bilhões e não consegue pagar o salário do profissional da saúde. Como é que esse profissional vai trabalhar, Kenneth? Exatamente como você falou, como é que essa pessoa coloca comida na mesa? E outra, se parar de trabalhar ou se reivindicar, tá fora, aí que não recebe mesmo. Porque é assim que a banda toca. A gente já recebeu profissionais de saúde que estiveram aqui. A gente já recebeu, Karime, né? Alguns profissionais de saúde que estiveram aqui denunciando essa situação, sofreram retaliação, né? Não foi um, não foi dois, foram diversos profissionais, né? Mas infelizmente, mais uma vez, eu quero, antes, só para finalizar, me solidarizar a essa família e reforçar que a Secretaria Estadual de Saúde não trouxe aí pra gente ter uma resposta em torno desse caso. E seguimos aguardando, porque sequer o governo do estado tem a capacidade, a coragem, a honradez de dar uma satisfação para a sociedade que paga impostos. Gente, a arrecadação altíssima. É um governo que só sabe pedir dinheiro emprestado. Só que lá na ponta é uma sentença de morte para as pessoas que precisam usar o sistema de saúde público do estado do Amazonas. Não está fechando essa conta e faz tempo. A gente pede novamente aqui a intervenção dos órgãos de controle. Não é possível a cada dia a gente noticiar a morte de uma criança, a morte de uma pessoa, de um bebê, por completa falta de responsabilidade no sistema público de saúde. 30 bilhões de reais, e é isso que o senhor oferece como saúde para a população? Falta dignidade no mínimo. De novo, falta inclusive vergonha na cara. Você está ouvindo 18 horas. Infelizmente, Karime, não tenho notícias boas. A gente vai seguir falando de coisa ruim. O clima tá pesado, gente. Mas olha só. Não tem como. A gente tem que falar, é um problema sério, a crise da segurança pública no estado do Amazonas. O presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública afirmou que o Amazonas pode viver um novo confronto entre facções criminosas a qualquer momento, gente. É uma tragédia anunciada, outra tragédia anunciada, assunto que a gente tem trazido também aqui quase que diariamente no 18 horas. Segundo ele, o Kennethson, um detento ligado à facção da Família do Norte, que teve quase toda a família morta pelo Comando Vermelho, está prestes a deixar a prisão. E a tendência é que ele busque vingança. E daí que está todo o estopim dessa situação mais do que delicada, dessa tragédia anunciada na segurança pública aqui do estado. E a repórter Odineia Araújo explica mais sobre esse assunto pra gente. Odineia, boa noite. Existe mesmo risco de uma nova guerra entre criminosos? Explica mais, boa noite. Existe sim, e segundo Renato Sérgio de Lima, presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, esse risco é real e imediato. Ele contou em depoimento na CPI do crime organizado no Senado que um detento ligado à facção Família do Norte e que teve quase toda a família morta pelo Comando Vermelho está prestes a deixar a prisão. E a tendência é de que quando ele sair, ele busque vingança. Provavelmente nós teremos um problema breve de um confronto mais forte, porque uma das lideranças da Família do Norte, que o Comando Vermelho mais ou menos matou a família inteira, tá quase sendo liberado porque já cumpriu pena. Então provavelmente em breve a gente vai ter um momento de crise, de repique, provavelmente vai ter que querer vingar, né? E essa tensão não surge do nada não, viu? Ela é resultado da mudança no mapa do crime organizado no país. Desde que o PCC, o primeiro comando da capital, junto com grupos do Paraguai, tomou conta de rotas no sul e centro-oeste do país, depois da morte do narcotraficante Jorge Rafati em 2016, o Comando Vermelho avançou para a Amazônia. Aqui, a facção se aliou à Família do Norte para barrar o PCC e controlar a rota no Rio Solimões. Mas a parceria virou conflito. Em 2020, o Comando Vermelho passou a cooptar integrantes da Família do Norte e tomou a principal rota do narcotráfico no Amazonas, o que consolidou sua hegemonia aqui na região. O presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Renato Sérgio de Lima, explicou também na CPI do crime organizado que essa expansão não é só sobre drogas, envolve também crimes ambientais que sempre existiram na Amazônia, mas que agora ganharam uma nova força com a presença das facções. O problema é que agora, quando as facções precisam controlar rotas, elas se aliam ao crime ambiental
prisional, inclusive aprendem estratégias de lavagem de dinheiro. Né? Ou seja, não é vai na Amazônia e impõe a Amazônia. Pelo contrário, o crime ambiental da Amazônia ensinou para as facções de base prisional como lavar dinheiro, como esquentar mercadorias. E aí, nesse amálgama nós temos um problema novo, que é essa força das facções. Hoje, essa hegemonia do Comando Vermelho é apontado como um dos motivos para a relativa calmaria nos presídios do Amazonas, que no passado foram palco de massacres brutais, como no Compage, em 2017 e 2019. Mas com a possível saída desse líder da família do Norte, a calmaria pode estar com os dias contados. Resta saber se a segurança pública do Amazonas está se preparando para esse momento, né? E o governo do estado não se pronunciou sobre o depoimento lá na CPI até o momento. Volto com vocês. 18 horas. Política. Agora em Manaus, 6 horas e 28 minutos. Vamos de política. Seguimos com Kennedy Paz e Nathalie Moraes aqui com a gente. Kennedy, vamos lá. Segundo uma nova pesquisa, o único cenário que o governador Wilson Lima aparece na liderança é no índice de rejeição. Isso falando de candidato a Senado, tá? Porque outra pesquisa já aponta o Wilson Lima como o pior governador do Brasil. Bom, mas essa nova pesquisa que aponta esse índice absurdo de rejeição, o que esse resultado revela sobre a imagem política de Wilson Lima nesse momento, nessa fotografia, Kennedy? Então, Karime, a gente já consegue ter uma visão, um diagnóstico muito incontestável nesse momento, a pesquisa da IPEN G6, no qual revela que o Wilson Lima, ele está completamente, Karime, derretendo politicamente. E isso daí não é uma impressão, é uma questão de pura matemática, é algo muito técnico que está sendo debatido nesse momento e é uma queda constante nas intenções de voto, somadas a uma rejeição que acaba crescendo constantemente. A gente tem no IPEN anterior, onde o Wilson Lima, a gente tem a imagem 2, você que nos acompanha pelo YouTube vai poder ter acesso a essas imagens. No IPEN anterior, Karime, que era o IPEN dali do período de julho, ele tinha 16,1%. Nas pesquisas mais recentes, essa que saiu agora, do período de novembro, ele caiu para 15,5% nessa disputa, Karime. Ou seja, é uma queda de quase 3 pontos, saltando de 27,3% para 30% nesse levantamento que foi feito pelo IPEN G6. Esse que saiu agora, muito próximo agora essa pesquisa, e que tem modificado completamente esse cenário da política amazonense. Enquanto isso, o Eduardo Braga, que é o principal nome agora nessa corrida eleitoral pelo Senado, ele sobe, Alberto Neto ele mantém um pouco nessa estabilidade e o Wilson Lima, ele é o único que cai nesse cenário. O recorde regional, nessa parte de avaliação, fazendo uma avaliação sobre o cenário mais regional, Karime, a gente tem aqui um detalhe interessante. Em Manaus, o Wilson Lima, ele tem apenas 9,7%, ficando em quarto lugar. Ou seja, aqui na capital, Manaus já declarou que está varrendo o Wilson Lima dessa campanha política dele, que agora vem para o Senado. Já no interior do estado do Amazonas, ele até soma um resultado um pouco superior, chegando a 24,1%. Só que, comparado ao primeiro lugar, que é o senador Eduardo Braga, fica uma distância muito grande. O senador ele fica com 34,8%. No cenário geral do IPEN G6, o Eduardo Braga ele aparece com 30%, Alberto Neto com 18,3% e o Wilson Lima 15,5%. Ou seja, se a eleição fosse hoje, o Wilson Lima ele estaria fora dessas duas vagas para o Senado Federal. E a rejeição é esse elemento que acaba acelerando muito, Karime, essa decisão do público e esse derretimento político de Wilson Lima. No IPEN, a gente tem as informações de que foi registrado ali uma taxa de desaprovação de pessoas que disseram que não votariam mais em Wilson Lima de 25,7%. É o maior entre todos os candidatos. O senador Eduardo Braga, por exemplo, que ele está na segunda posição ali em número de votos, a diferença é tão grande que é o dobro do valor que foi colocado para o senador Eduardo Braga. Então, para você ter uma noção do quanto a população amazonense tem rejeitado a gestão do governo Wilson Lima.
E a gente teve a pesquisa da Real Time, Karime, que foi publicada em outubro deste ano, que colocou o atual governador do estado do Amazonas com uma desaprovação muito grande, 51%. E aí, desse resultado, apenas 40% da população aprovava a gestão Wilson Lima. E a taxa de ruim ou péssimo foi de 31% contra 22% de bom ou ótimo. Ou seja, a gente tem números muito alarmantes para o governo Wilson Lima, ele que agora vai deixar o cargo em abril. E a gente tem esse período, Karime, dezembro, janeiro, fevereiro, são os períodos que analistas políticos afirmam que são os meses basicamente mortos ali, que não tem valor político tão grande para poder tentar reverter. Então, quando o Wilson Lima ele for para essa corrida eleitoral ao Senado, ele já vai estar nesse período decrescente, um período difícil para a gestão dele. E a gente sabe exatamente o motivo pelo qual tudo isso acontece. Não são apenas argumentos, não são apenas falácias, são realidade. A gente acabou de falar sobre a situação precária da saúde do nosso estado do Amazonas, mais uma morte de bebê. A gente já falou ainda há pouco, sobre o caos. Olha só, tá tudo dentro da pauta que a gente fala diariamente. Segurança. Caos na saúde, caos na segurança pública e uma sequência de denúncias e escândalos que acabam manchando completamente a imagem desse governo e que com certeza vai ter muita dificuldade nessa corrida eleitoral, Karime, porque o resultado é péssimo e ele só ganha mesmo nessa rejeição, Karime. Nathalie, vamos seguir aqui. A mesma pesquisa revelou o seguinte: quem quiser uma das 24 cadeiras da Assembleia Legislativa do Amazonas ano que vem vai ter que lutar, porque a mesma pesquisa revelou que 82,2% dos entrevistados não lembram de nenhum nome de deputado espontaneamente. É isso. Coisa. Karime, né? E vale a gente falar, né, que nessa pesquisa, na pesquisa G6 divulgada na manhã dessa segunda-feira, eles não fizeram ali, né, a estimulada, que é quando eu chego ali pra te trazer. Karime, você vai votar em quem em 2026? Você tem aqui 3 opções: fulano e cicrano. E aí você escolhe. Eles chegaram ali de forma espontânea. Karime Leão, você vai votar em quem pra 2026? Você lembra o nome de algum deputado que tá lá? Sem falar nome de ninguém. Exato. Você lembra o nome de algum deputado? De algum Aí, é um número alto. Exato, Karime. A gente tem aqui, olha, foram ouvidas, né, nessa pesquisa 1.504 pessoas em todo o Amazonas. Desse total, 1.234 não sabem sequer o nome de algum deputado que está atuando aí entre os 24 deputados da Assembleia Legislativa do Amazonas. E aí, Karime, as poucas pessoas que sabiam um nome ou outro, pelo menos 270 eleitores citaram algum nome. Desse total, 4% afirmaram que no ano que vem não vão votar em nenhum deles, pretendem votar em branco. Que horrível, gente. Então a situação fica ainda pior. E aí o resultado da pesquisa espontânea mostrou ali que somente 2 parlamentares foram lembrados. Um deles não é nem deputado, é vereador, que é aí o Alexandre Salazar, que é o Sargento Salazar, que muitos especialistas citam ele como um fenômeno para as eleições de 2026. Inclusive, né, tem gente que diz que se ele for disputar aí uma vaga na Câmara Federal, ele desponta, inclusive, o Amon, que deixou de ser um fenômeno. Nas eleições passadas, muito se falava do nome do Amon Mandel e hoje já é um nome que ficou mais ali para escanteio. E agora, outro nome que também alguns poucos lembraram foi o Carlinhos Bessa, o único deputado estadual lembrado. E aí, se a eleição fosse hoje, com base aí nesse levantamento do IPEM G6, pelo menos metade da atual composição dos 24 deputados que estão na Assembleia Legislativa do Amazonas seriam trocados. Então, Karime, como você já adiantou aí para os nossos ouvintes, se os 24 deputados que estão lá na Leão querem tentar uma reeleição, eles têm que começar a comer muito feijão com arroz, começar a trabalhar, né? Porque quem não é visto não é lembrado. Mas para mim, Nathalie, sabe o que fica a reflexão nesse momento, que chama muita atenção mesmo? É porque se hoje nós temos um governo que está atropelando, que está praticando diversas barbaridades no nosso estado, permitem. É porque os nossos deputados estaduais permitem, não fiscalizam. A gente tem diversos deputados que têm a pauta ali sobre a defesa das mulheres, mas quando essas mulheres estão sofrendo violência obstétrica, quando essas mulheres levam seus filhos e não são atendidos, quando os filhos delas morrem
no momento do parto, quando elas estão implorando pela vida da filha, como foi esse último caso que a gente mencionou, ninguém fala nada, Dentro gente. da ALEAN tem comissão para tudo, né? Comissão de defesa do consumidor, comissão de defesa da criança, comissão da saúde, segurança. Mas na prática a gente não vê esses parlamentares atuando. E aí quando chega uma pesquisa como essa, mostra pra gente esse tipo de resultado. Eles estão lá dentro, a população não confia, não sabe mais quem são. As pessoas não lembram em quem elas votaram há 4 anos atrás. Ficam tão estressadas que elas ignoram. Olha, mas eu acho que esse é um outro dado. As pessoas não lembram em quem votaram. Exato. Nem pra repetir. Eu votei no fulano, vou votar no fulano de novo. Mas a pessoa nem lembra, não fiscaliza, não vê o que o deputado... Não cobra, né? Não cobra, não vê o que ele fez, não cobra o que ele prometeu. A gente sabe que desses deputados, 1 ou 2, a gente às vezes menciona aqui, são pessoas que fazem oposição. Né? A gente traz aqui no 18 horas, existe sim oposição, mas infelizmente eu acho que essas informações não chegam lá. A base aliada é muito grande e essas informações muitas vezes não chegam para os eleitores. Agora, galera, antes de a gente seguir para um outro assunto, Karime, na realidade eu vou alterar um pouquinho dos assuntos, tá bom? Porque eu quero trazer para vocês aqui uma situação que aconteceu hoje de manhã lá no Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, da posse da Yara Lins. E aí o que aconteceu, gente? Durante esse evento tinham diversos ali autoridades, parlamentares, né? Diversos senadores, inclusive Omar Aziz, que é o alvo dessa conversa agora. E aí durante esse evento, gente, o senador Omar Aziz, muito centrado, tava ali conversando com todo mundo, apertou a mão de todo mundo, foi muito bem recebido pelo público. E aí era uma espécie assim de uma maior autoridade presente naquele recinto, onde várias pessoas iam até o senador Omar Aziz, ele também ia para poder cumprimentar até mesmo o governador Wilson Lima, o presidente da ALEAN, cumprimentou toda a mesa. E aí o que chamou a atenção dessa cerimônia? Porque já fazia alguns dias que houve um distanciamento entre o senador Omar Aziz e o prefeito de Manaus, Davi Almeida. E aí você imagina naquela situação, você tá brigado com alguém, você não tá falando com alguém. Só que você tá num momento, numa cerimônia, onde várias câmeras estão apontadas para você. Será que vai acontecer? Aí você vai parar ou não vai para cumprimentar aquela pessoa? O que você faria, Karime? Parava, cumprimentava ou decidia... Não, eu cumprimentava numa cerimônia, num lugar oficial. Você também, Nathalie? Cumprimentaria, E tem gente que não cumprimentaria, com certeza. Mas no caso do senador Omar Aziz, ele foi lá e foi cumprimentar o prefeito de Manaus, Davi Almeida. Gente, você pode acessar o nosso @18horas para você ter mais detalhes sobre esse vídeo. A gente tem um vídeo que mostra essa situação. A torta de climão. A torta de climão. Mas o fato é exatamente esse, Karime e Nathalie. Houve uma torta de climão no momento em que houve essa aproximação entre o senador Omar Aziz e o prefeito de Manaus, Davi Almeida. Parece que todo mundo virou a atenção. Bora ver o que vai acontecer agora. Será que eles vão se falar, né? Exatamente. Na hora, a gente tem esse vídeo, você vai poder acessar o nosso YouTube, vai poder ver esse vídeo. E aí, na hora do aperto de mão, Omar Aziz, ele simplesmente ergueu a mão e não olhou pro prefeito de Manaus, Davi Almeida. E aí o prefeito cumprimentou, quis conversar, só que não teve esse diálogo. E aí no momento em que o senador estava quase que virando as costas, ele falou, tô lhe pedindo para apertar minha mão. E aí ele recebeu apenas as costas viradas do senador Omar Aziz. E a gente não apertou a mão do prefeito. E daí a gente já consegue visualizar o quanto está estremecida essa relação entre os dois. E a gente tem essa última pesquisa que a gente acabou de falar e já mostrou nessa pesquisa do IPEM, mostra o senador Omar Aziz liderando em todos os cenários. Sim. Nos 3 cenários citados pela pesquisa, o senador Omar Aziz, ele segue na frente. Só que o nome do prefeito Davi Almeida, ele apareceu também. Ele é o único nome que poderia se tornar competitivo nessa campanha eleitoral para o governo do estado do Amazonas. E foi um encontro simbólico, Karime, mas também essa distância aumentou. E aí você já sabe, né? Esse clima chato, ele vai seguir com certeza pelos próximos períodos, porque a gente tem visto os últimos movimentos, né? Na política cada ação ela fala alguma coisa. A gente viu o prefeito comemorando nas últimas semanas a respeito do nome dele nas pesquisas. A gente ouviu o vice-governador, que vai ser o próximo governador interino, Tadeu de Souza, falando que apoiaria o prefeito de Manaus caso fosse concorrer ao governo do estado do Amazonas. Ou seja, mesmo se o prefeito vai ou não vai para a campanha, ele já começa a gerar esse climão nos bastidores da política e muita gente também já começa a se movimentar.
E a gente tá de olho. Com certeza. Tá de olho na... Não esquece de ir lá no nosso Instagram, viu, gente? @18horasnews, tem esse vídeo lá. Pra ver o vídeo, como é que foi, aí você tira as suas conclusões. E comenta lá também, tá? Verdade. Nathalie, vamos lá. Em pronunciamento em rede nacional, o presidente Lula falou sobre a tal isenção dos impostos, do imposto de renda para quem recebe até R$5.000 por mês. Segundo ele, essa medida vai permitir que muitos brasileiros comprem televisão maior, enfim, para assistir a Copa do Mundo. Parece aquele pão e circo, né? Mais ou menos. Pois é, Karime, Nathalie? foi mais ou menos isso, né? Ele começou ali dizendo que na verdade, essa era uma proposta de campanha. Ele realmente não poderia, né, e a gente chegar nas eleições de 2026 e ele não entregar essa isenção, já que era uma das principais propostas dele de campanha. E aí, é claro, ele começou ali falando sobre a injeção na economia do Brasil, que a gente tanto está precisando, dizendo que vai injetar mais de 28 bilhões de reais só em 2026 na nossa economia. A gente trouxe esse assunto na última quarta-feira, quando ele sancionou aí esse projeto de lei que estabelece a taxação mínima de até 10% de pessoas que ganham, né, ali até R$5.000, que não vão mais realmente precisar ali declarar o imposto de renda. Só que quando ele foi explicar ali essa nova lei no pronunciamento, ele atacou principalmente a desigualdade no Brasil. E aí ele falou, né, que existe uma injustiça tributária muito grande ainda no nosso país. Falou que vai ter uma compensação, que virá cortes, né, que tudo isso acaba muitas vezes oferecendo uma educação, uma saúde desigual para a maioria dos brasileiros. Mas aí logo em seguida ele já falou que esse dinheiro vai trazer uma economia, que vai dar pra galera comprar uma televisão maior, uma TV de 65 polegadas pra você assistir Vinícius Júnior fazendo aquele gol. O endividamento do Brasil já tá alto. É isso que eu ia falar. Serasa que se desdobra em feirão de mês em mês, né? Pois é, Karime. E aí, né, nas redes sociais, depois desse pronunciamento, muita gente fez meme ali sobre a situação. Você já comeu picanha? Pois é. Foi picanha de abóbora, né? Só se for. Foi mais ou menos isso que rolou depois desse pronunciamento. Tá ótimo. Muito obrigada, Nathalie Moraes, Kennedson Paes, falando sobre política. 18 horas. Daqui a pouco aqui no 18 horas, depois de várias cobranças dos profissionais da educação, o governo Wilson Lima anuncia pagamento do Fundeb. É o nosso assunto em instantes. 18 horas. Trânsito. E vamos voltar a falar com o repórter André Meirelles, agora em Manaus, 6h44. André, antes de falar do trânsito, a gente sabe que hoje teve uma mega operação de fiscalização lá na zona oeste. Em que zona? Conta pra gente, André. Boa noite. Muito boa noite mais uma vez para todos. Olha, a segunda-feira começou com blitz aí, agentes em todas as zonas e também uma ação pesada do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, né, que deflagrou aí essa mega operação para coibir transportes irregulares, verificar documentação de motoristas e garantir aí mais segurança também em transporte nesse comecinho, né, de semana e de mês também. A gente tem agora a fala do Stanley Ventilari, que é o diretor de operações de trânsitos do IMU, que falou sobre essa mega operação que teve também ali pela zona norte da capital amazonense, que conseguiu também tirar aí de circulação vários veículos que estavam irregulares, porque a gente vem aí de uma série de acidentes que tem acontecido aqui na capital amazonense, inclusive acidentes fatais, né? Então, por isso, essa fiscalização está se intensificando. Também com esse fim de ano acaba também surgindo outras irregularidades, né? Então, tá acontecendo aí toda essa fiscalização e a gente vai acompanhar a fala dele. Estamos intensificando a fiscalização em todas as zonas da cidade. Na operação Trânsito Seguro, a gente fiscaliza tanto motocicletas como veículos 4 rodas, veículos pesados, veículos de fretamento, toda e qualquer irregularidade. Nós estamos fazendo a fiscalização de uma forma conjunta, com o BPTran da Polícia Militar, o DETRAN e Guarda Municipal sempre nos apoiando também com relação à segurança. Nos deparamos com vários condutores que não possuem CNH, veículos sem condição de circular com pneu desgastado, veículo também com licenciamento atrasado. Então isso a gente realmente encontra corriqueiramente nesse tipo de fiscalização. 18 horas.
Tá aí, a gente conferiu a fala do Stanley Ventilari, que é diretor de operações de trânsito do IMU, que informou aí que essa mega operação faz parte do plano, né, desse período de fim de ano, quando o movimento cresce e o trânsito fica mais carregado em Manaus, que é inclusive que acontece isso agora nesse momento. A gente tem informações da Avenida Brasil ainda no sentido centro-bairro, volta para casa, ali desde o comecinho até as proximidades da Prefeitura de Manaus, o trânsito continua pesado, carregado ali pela aquela área ali, que segue com uma folguinha depois da Prefeitura de Manaus, mas quando vai se aproximando ali próximo da sede do governo, do conjunto Ayapuá, ali inclusive, né, naquele cruzamento da Coronel Teixeira com a Avenida Brasil, onde já foi anunciado também, né, a situação aí do viaduto Passarão, né, que vai ser construído em breve ali no local. Por ali esse trecho, né, Karime, Kenderson, tá bastante concorrido ali, muitos veículos na via, é complicada a situação por ali. Volto com vocês. 18 horas. Previsão do tempo. Vamos lá, gente, 6 horas e 47 minutos. A previsão do tempo para hoje à noite é de tempo encoberto, tá? Durante todo o dia foram de pancadas de chuva, com o tempo nublado e até sol em vários pontos da cidade. Mínima foi de 25 graus, máxima 31 graus. 74% chances de chuva. A umidade relativa do ar ficou em torno de 65% e 96%. Para amanhã, a previsão do clima-tempo é de sol com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite. O tempo parecido com hoje, tá? Com o que a gente teve nessa segunda-feira. A temperatura mínima também de 25, máxima de 31 graus. As chances de chuva são de 74% e a umidade relativa do ar fica entre 69% e 94%. Você está ouvindo 18 horas. Olha só, Karime, o governo Wilson Lima anunciou hoje o pagamento do abono do Fundeb à primeira vista. Com certeza parece ser aquele presentão, né, Karime, de fim de ano, as pessoas vão aproveitar. Só que nos bastidores, Karime, muita gente da categoria tem denunciado que esse tipo de bônus, Karime, ele tem mais a cara de moeda de troca do que de valorização real. Pois é, Kennedy, isso porque a maioria do abono vai ficar aí entre 5 mil reais. E aí a questão é que fica, né? Qual que é a grande questão para os profissionais da educação do Estado? Afinal, o que está por trás desse abono e por que tantos educadores estão criticando a medida, como você trouxe pra gente, Kennedy? A repórter Odineia Araújo traz pra gente mais detalhes a respeito dessa questão. Então, Odineia, o governo fala em reconhecimento, mas os trabalhadores afirmam outra coisa, não é isso? Bom, porque segundo os educadores, o governo usa o Fundeb como ferramenta política para as eleições do ano que vem, quando ele deve concorrer ao Senado Federal. Enquanto isso, segue devendo direitos trabalhistas como progressões, datas base e reajustes que realmente mudariam o salário no fim do mês. Segundo Ana Cristina Rodrigues, presidente do Sinteam, o Sindicato dos Trabalhadores da Educação do Amazonas, todo ano pré-eleitoral é a mesma coisa. O abono é ótimo para nós, mas é ótimo se fez o dever de casa, se o governo pagou tudo o que nos deve, tudo aquilo que nós conquistamos nas ruas, nas greves, para que se tornassem leis. Isso sim é fazer o dever de casa. Não anunciar um abono sem pagar aquilo que ainda está lá atrás como dívida. Então, trabalhadores, abra seu olho, comece a observar que esse abono, se você dividir em 13 meses, você vai ver que ele poderia estar no seu salário e que você iria levar ele para a aposentadoria se aposentasse amanhã. E que também os nossos trabalhadores aposentados iriam receber se caso estivesse cumprindo o que a lei diz e determina. Fique de olho, não se deixe enganar. Tudo o que nós temos foi conquistado por nós na luta. O governador Wilson Lima anunciou em suas redes sociais que o abono do Fundeb será pago no dia 27 de dezembro com os seguintes valores: R$ 5.500 para o trabalhador de 20 horas, R$ 11.000 para quem trabalha 40 horas e R$ 16.500 para quem trabalha 60 horas. Os trabalhadores do administrativo com carga horária de 30 horas vão receber R$ 8.250. Junto disso, o governador Wilson Lima promete pagar progressões
progressões horizontais e verticais para mais de 23 mil servidores. E vamos também pagar as progressões horizontais e verticais, retroativas a novembro. Essas são decisões que nós estamos tomando todos os dias para valorizar esses profissionais que pavimentam um caminho seguro para nossas crianças. A presidente do Sinteam, Ana Cristina Rodrigues, lembra que o abono não é salário, não corrige perdas, não entra na carreira, não chega aos aposentados e ainda serve para esconder o calote de datas base. O governo anuncia um pacote de medidas para a educação. E o que tem lá que não está na lei, minha gente? Me diga. Cadê a database de 2023? São 4,65 no meu e no seu salário. Cadê o resquício de 2022? Cadê o retroativo da database de 2025? Cadê? Onde estão? Infelizmente, anuncia a abono de Fundeb como algo de outro mundo. Abono de Fundeb é uma excepcionalidade. Precisa estar sobrando o dinheiro do ano para que você pague esse abono. Se sobrou, ok, rateie entre os trabalhadores, mas não deixe de pagar aquilo que é devido. É preciso que o trabalhador também compreenda isso. Para a categoria, o governo repete a velha prática de trocar direitos por pagamentos pontuais, um alívio rápido, mas que não resolve a desvalorização de quem mantém a educação em pé. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. E agora, Karime, falando sobre saúde. Gente, hoje é o Dia Mundial de Combate ao HIV e à AIDS. Profissionais da saúde e também representantes de entidades públicas reforçam que, apesar dos avanços científicos, o combate ao vírus ainda depende fortemente, Karime, de informação de qualidade, acesso à saúde e também o enfrentamento a essa doença, Karime. Sem dúvida, Kenneth. E os números aqui em Manaus assustam, tá? Foram registrados 1.298 novos casos de HIV, com 183 mortes, isso só esse ano, tá? Desse número também estão 130 gestantes com HIV, que foram acompanhadas nos serviços de atenção especializada. E para poder enfrentar esse cenário, Karime, a Prefeitura de Manaus lançou nesta segunda-feira a campanha Dezembro Vermelho, com ações de prevenção e combate ao HIV e à AIDS. O tema deste ano é indetectável é igual a intransmissível. A proposta, Kenneth, é mostrar que pessoas em tratamento com carga viral indetectável não transmitem o HIV. A campanha é organizada pela Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com a Fundação de Vigilância em Saúde do Estado do Amazonas e entidades da sociedade civil. 18 horas. Atenção agora, olha só, gente, aulas em autoescolas deixam de ser obrigatórias. O Conselho Nacional de Trânsito aprovou hoje a resolução que acaba com essa exigência para poder tirar a Carteira Nacional de Habilitação. E a norma passa a valer depois de ser publicada no Diário Oficial da União, que deve acontecer nos próximos dias. Além de pôr fim à obrigatoriedade das aulas em autoescolas, a resolução também atualiza e estabelece novas regras para tirar a Carteira Nacional de Habilitação. André Meirelles traz pra gente essas novidades. Boa noite, André. Muito boa noite para você, Karime, Kendson, aos que nos acompanham aqui na 100.7. Olha, pelo novo modelo, o candidato a CNH não precisa mais fazer aulas, isso nas altas escolas, né? Nem no teórico e nem no prático. O ensino teórico vai poder ser feito de forma gratuita em uma plataforma oficial do governo e o aluno ainda vai ser submetido a uma prova teórica obrigatória. As aulas práticas também ficaram mais flexíveis. Agora a carga mínima foi reduzida de 20 horas para apenas 2, dependendo também do tipo de veículo. Aí o candidato vai poder escolher entre fazer as aulas com uma autoescola, com um instrutor autônomo credenciado ou até usar o próprio carro, mas aí tem que estar adequado às regras de segurança que vai ser colocadas aí pelo Detran de cada estado. Mesmo então com as mudanças, as provas teóricas e práticas continuam sendo obrigatórias. Então os exames médicos, né, os pagamentos de taxas, tudo isso ainda permanecem válidos. Porque o ministro dos Transportes, Renan Filho, afirmou que a intenção não é acabar com as altas escolas, mas sim acabar com aquela obrigatoriedade, né? Ele explica que a mudança pretende baratear o processo e também dar acesso à CNH, que é a Carteira Nacional de Habilitação, para quem ainda não conseguiu pagar os altos custos. O
governo fala que a nova regra pode reduzir em até 80% o valor final para obter a carteira. Então essa decisão ela é vista como um avanço para milhares de brasileiros que buscam aí a primeira habilitação, mas também gera também uma preocupação, né, entre os especialistas que alertam para a importância da preparação adequada para evitar acidentes. Esses especialistas também eles recomendam que essa opção de não utilizar essas 20 horas de aulas aí para aprender legislação e prática para pessoas aí que querem usar só as 2 horas, que já sabem, já tem um carro, já trafegam pelas vias, já conhece a sinalização, então tem toda essa, né, indicação aí. Mas para quem nunca pegou num carro, nunca trafegou pelo trânsito, então tem que fazer aí essas 20 horas, e isso aí são situações em que os próprios especialistas fazem esse alerta, né? Agora o Detran de cada estado vai ter agora que adequar os sistemas para implementar aí essas novas regras. Então o que a gente vai fazer agora é aguardar os próximos passos, inclusive do Detran estadual, do Detran Amazonas, para colocar essas regras em vigor aqui no estado do Amazonas. Volto com vocês. Muito obrigada, André Meirelles. 18 horas. E Karime, começou neste domingo o projeto Um Sonho Mágico de Natal nas Águas. A iniciativa, conduzida pelo Fundo Manaus Solidária, leva a magia e o espírito natalino para as comunidades ribeirinhas da zona rural, gente. Kennedson, durante todo o mês de dezembro, o projeto vai percorrer as 45 comunidades ribeirinhas aqui de Manaus. A missão, imagina, é levar os símbolos natalinos e, sobretudo, apoio social por meio da entrega de cestas e brinquedos para as crianças das comunidades, como explica Rodrigo Soares. Boa noite, Rodrigo. Boa noite. A entrega foi no Pier Manaus 355, no Mirante Lúcia Almeida, que reuniu famílias, lideranças e permissionários. Ao longo de todo o mês de dezembro, a balsa vai percorrer as comunidades com doação de cestas e brinquedos para as crianças, com a presença do prefeito Davi Almeida. E a ideia de levar o Natal até essas comunidades é que fez com que a gente pudesse se esforçar e levar para 45 comunidades ribeirinhas o Natal que a gente está fazendo na zona urbana da cidade de Manaus. Essa balsa vai percorrer os rios e vai visitar essas comunidades, levando cestas básicas, levando brinquedos, levando panetone, levando leite arrecadado no Patins Solidário e, acima de tudo, levando dignidade, levando alegria, fraternidade, solidariedade, e assim a gente inicia o mês de dezembro com muitas festividades. A balsa tem 36 metros de comprimento por 10 de largura e foi decorada para virar um cartão postal flutuante. Luzes, presépio, árvore de Natal e até o Papai Noel no trenó fazem parte do cenário que vai cortar os rios de Manaus. A presidente do Fundo Manaus Solidária, Viviana Lira, destacou que a programação de Natal vai se espalhar por toda a cidade durante o mês. Nós teremos agora 12 dias de comunidades, iniciaremos no Rio Amazonas de Atuarana e finalizaremos no Rio Negro. Serão 45 comunidades atendidas, finalizando nós teremos o espetáculo de um sonho mágico dentro dos bairros. A gente já iniciou em alguns bairros, vamos dar continuidade esse mês de dezembro, nós estaremos em outros bairros, também em outras zonas, levando o Papai Noel, levando esse momento de encantamento para as famílias. A aposentada Fátima Silva, de 70 anos, que hoje faz parte do Instituto Arthur Lemos, depois de um período de tratamento oncológico, disse que ver a cidade colorida traz um sentimento de renovação. Esse evento tá maravilhoso, tudo maravilhoso. Essa balsa aí vai trazer alegria pra muita gente. Volto com vocês. 18 horas. 18 horas. Esporte. É tetra! É campeão! É tetra, Karime! O Flamengo chegou ao tetracampeonato da Conmebol Libertadores e se isolou como o maior campeão brasileiro no torneio, galera. A vitória foi de 1-0 sobre o Palmeiras na final em Lima. Coloca ali o rubro-negro ao lado do Estudiantes e também o River Plate lá da Argentina, para que eles também tenham esses títulos, Karime, 4 títulos. 4 vezes campeão, não é pra qualquer um não, tá, gente? Ó, e essa semana ainda tem Brasileirão, vamos aguardar. 7 pontos, gente. 18 horas. Trânsito. Vamos ao último giro no trânsito com o repórter André Meirelles. Então, Karime, Kennedy,
Eu tava ouvindo aí a comemoração de vocês no trânsito, olha, eu não concordei. Aí se empolgou, né? No Flamengo não concordei muito não, mas a gente vai falar agora da Avenida Humberto Calderaro, isso mesmo, no sentido, né, volta pra casa nesse momento, o trânsito tá bastante concorrido ainda nesse momento, né, 7h01 da noite, normalmente o trânsito ele é mais tranquilo, mas agora ainda tá bastante carregado por aqui, então tem que redobrar a atenção aí os condutores. Volto com vocês. Muito obrigada, André Meirelles, mais um triste do coração por não ser flamenguista. Fazer o quê? É isso, galera. Seguimos agora direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Diante de tantos casos de denúncias de erros médicos no Amazonas, é preciso destacar o papel do Conselho Regional de Medicina. O objetivo dos conselhos é regular, fiscalizar e orientar o exercício da medicina para garantir a ética e a segurança profissional. Com relação ao caso no hospital privado no mês passado, o Conselho informou que encaminhou ao seu setor de processos éticos e que o caso tramita em caráter sigiloso. O Conselho disse que não emitirá qualquer posicionamento ou juízo de valor antes da devida instrução do processo. Não há informações sobre as providências em relação aos últimos casos em unidades públicas de saúde. De acordo com o site do Conselho, desde 2020 foram 3 casos de cassação do exercício profissional, 6 de suspensão por 30 dias e 20 casos de censura pública. A lista pode ser acessada no site do Conselho Regional de Medicina. O órgão vem tomando providências, mas o número de sanções parece aquém do número de denúncias que a população continua fazendo, principalmente em atendimentos médicos nos hospitais do governo do estado. 18 horas. O 18 horas de hoje fica por aqui. Muita emoção, gente. Estamos comemorando o título até agora. Muito obrigada pela sua companhia, obrigada pela sua audiência. Um beijo, gente. Até amanhã. Boa noite, Kennedy Sampaio. Muito boa noite, Karime. Boa noite a todos que acompanharam a gente até aqui, acompanharam a gente até aqui. Não esquece de seguir a gente lá no @18 horas news e tamo junto. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Mix.